Pode se assentar. Você de casa que nos assiste, nós lemos Mateus 16, verso do 1 ao 4. E vindo para este lugar, Deus me trouxe algumas coisas ao meu coração, algumas coisas à minha memória, coisas que eu já estudei sobre a palavra do Senhor, que eu estava meditando, e Deus me trouxe o livro de Jonas em minha memória. E eu li Mateus 16, do 1 ao 4, aonde os fariseus e os saduceus pediram a Jesus um sinal de quando seria o fim dos tempos, mas eles queriam um sinal vindo do céu. E Jesus disse para ele: vocês sabem interpretar quando vai chover, quando vai fazer sol. Olhando para o céu com olhos naturais, vocês sabem interpretar, mas como não são capazes de interpretar acerca dos finais dos tempos, eu digo que nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E a história de Jonas é uma história muito conhecida, uma história que é muito pregada acerca do que ele fez, acerca do que aconteceu com ele e do que aconteceu na cidade de Nínive. E eu ouvi algo essa semana sobre Jonas, e aquele que pregava dizia: Jonas tinha o chamado, Jonas era profeta, porque a Bíblia diz que ele era profeta. Jonas tinha o chamado, e o homem disse também que Jonas tinha a mensagem. Que mensagem Jonas tinha? A mensagem que Deus deu a ele, para que ele pregasse em Nínive, que era a mensagem de arrependimento, mensagem de juízo, que dentro de 40 dias Deus iria destruir completamente aquela nação, se o povo não se arrependesse. Jonas também tinha o local exato para pregar, e o homem disse: Jonas tinha chamado, Jonas tinha a mensagem e tinha o local exato para pregar. Só que quando foi direcionado para o local exato para pregar, queria escolher aonde iria pregar, queria escolher aonde seria usado e aonde iria falar. E assim tem muita gente no nosso meio, tem até chamado para cantar, tem até o louvor que Deus dá e inspira, mas quer escolher quando canta, como canta e onde canta. Pregadores que é o nosso meio, se a igreja for pequena, não prega porque não tem oferta. Pregadores ao nosso meio, que se é para pregar para um, para dois, pega a mensagem boa que ele tem, estudou e guarda e prega uma aí que ele acha que não é boa, mas ele se engana, que toda a palavra de Deus é boa e útil para o ensino, repreensão e para a exortação. Toda a palavra de Deus. Mas são pregadores levitas, crentes, igualzinho Jonas, tem chamado, tem até a mensagem, o dom de curar, a oração, a fé, até tem, mas quer escolher, irmãzinha, não, porque é muito complicada, não vou lá orar, quer ficar escolhendo aonde faz e como faz. Jonas, escuta esse recado vindo do céu então: se você não pregar a mensagem que Deus quer, aonde Ele quer, como Ele mandar, tem tempestade para a tua vida, tem grande peixe para te engolir. Ou você faz o que Ele quer, ou faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Ezequiel 33, depois você lê, tem ali a regra e a lei do atalaia, do profeta. E a Bíblia vai dizer ali: escuta, filho do homem, se alguém constituir alguém por atalaia ou por profeta, vindo um exército inimigo atacar a cidade, este ouvir o exército inimigo vindo, tocar a trombeta, e o povo nem ligar, e o exército vir e matar o povo, o sangue do povo não cai sobre o profeta, porque ele avisou a vinda do inimigo, tocando a trombeta como Deus orientou. Porém, se o inimigo vier, se a peste vier, se algo difícil vier, o profeta sabe, o profeta viu, ele tem a palavra para falar, não toca a trombeta, o povo perece, a culpa da morte de todo mundo cai sobre a vida do profeta.
Aí Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, hoje eu te constituo como profeta. Abre a boca e fala o que eu vou mandar. Eu duvido que Ezequiel não falou, pastor. Depois dessa, falou. Mas tem profetas hoje igual Jonas. E eu observando o livro de Jonas, eu fiquei pensando: de que povo era Jonas? Era crente, era hebreu. Mas de qual tribo Jonas pertencia? A cidade de Nínive era a capital da Síria. Mas antes de ser a Síria, veio da onde? Quem fundou essa cidade? De onde esse povo de Nínive veio, que estava corrompido, destruído? Um povo que não tinha lei era o povo de Nínive. Um povo que adorava deuses estranhos, e um dos deuses que eles adoravam era uma imagem metade homem, metade peixe. E assim eles adoravam deuses estranhos, um povo idólatra, um povo corrompido, que tinha prostituição dentro de Nínive. Era quase uma Babilônia, quase uma Sodoma e Gomorra, assim por dizer. Mas de onde veio esse povo corrompido? E de onde veio Jonas? Aí eu comecei a estudar, pesquisar, e eu descobri que no livro de 2 Reis, capítulo 14, na época do rei Jorão, vai falar que Jonas, o profeta da cidade, nascido na cidade de Gate-Ef, filho de Amitai. Então peraí, a Bíblia diz aonde Jonas nasceu, e diz quem era o pai dele, Amitai, e diz que era profeta. Mas que cidade é essa, Gate-Ef? De onde veio essa cidade? A Bíblia também diz. Aí eu pesquisei lá no livro, finalzinho do livro de Josué, aonde começa a fazer as divisões das terras, começa a entregar: a terra tal é para a tribo tal, a terra sim vai ficar com a tribo tal, e a terra de Gate-Ef fica com a tribo de Zebulon. E ali a tribo de Zebulon habita. Sai todo mundo dali, fica o povo de Zebulon ali, um dos 12 filhos de Jacó, tem filhos e filhos e filhos, e através dessa geração nasce Amitai, que é o pai do profeta Jonas. Então Jonas era da tribo de Zebulon. Jonas era da tribo de Zebulon. Sendo da tribo de Zebulon, era um dos 12 filhos de Jacó. Assim também filho de Isaac, assim também filho de Abraão, de Tera. E se você for subir na genealogia, você vai chegar a Sem, em Gênesis 10, onde vai dizer que Sem é o pai de todos, é o pai de todo o povo hebreu. E a gente chega até Noé, que teve 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Jafé habitou nas tendas de Sem. Então a genealogia de Jafé não é muito grande, mas há uma palavra que Noé liberou sobre a vida, sobre a geração, o futuro da geração de Cã. Maldito seja Canaã, e habita ali, libera uma palavra, e etc e tal, será servo dos servos. E aí você começa a ver a genealogia de Cã. Vem um homem chamado Nimrod, você conhece. Ele constrói a Torre de Babel, uma torre que o objetivo era chegar aos céus. Nesse tempo a Bíblia diz que o povo falava uma língua apenas. Não tinha inglês, espanhol, italiano, japonês, português, não tinha. Era uma língua apenas. Então o povo constrói uma torre, e o objetivo era chegar aos céus. Uma afronta, um desrespeito, uma falta de temor, isso, tudo isso. Deus, vendo isso, desceu, e assim confundiu as línguas do povo. Cada um agora estava falando uma língua. Então a torre que estava sendo edificada não foi mais edificada, porque ninguém conseguia se entender na construção. Depois de Nimrod, vem algumas pessoas, até o seu filho fundar a cidade de Nínive. Então a cidade de Nínive é descendência de Cã, um povo que Noé já tinha amaldiçoado. Não só Nínive, como filisteus, jebuseus, amorreus, heveus, heteus, todos esses povos que lá na frente em Êxodo vão tentar impedir Israel de chegar à terra prometida. Todos esses povos, inimigos de Israel, vieram de Cã, um dos filhos de Noé. Então preste atenção, que eu não vou me alongar na história de Jonas, mas eu quero te mostrar que Deus, Ele não enxerga como Jonas enxerga.
Eu quero te mostrar que a visão de Deus não é a visão de Jonas. Eu quero que você entenda que o profeta, ele tem o chamado de profeta, ele tem a mensagem de profeta, ele é até usado por Deus, mas ele vê de uma maneira humana, e Deus, ele vê de uma outra maneira. E aí eu vou entrar no início do livro de Jonas dizendo que Deus dá uma missão para Jonas: vai em Nínive e prega contra a cidade, clama contra ela. E a pregação de Jonas deveria ser: se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos, porque em 40 dias Deus vai destruir completamente essa cidade. Porém, você lembra e sabe que no início do livro de Jonas, ele não quis ir para onde Deus mandou. Deus mandou ele para Nínive, e ele não quis ir para Nínive, quis ir para Tarsis, e ele está andando para o caminho oposto. No final do livro de Jonas, o povo se converte com a pregação dele, depois que ele vai, e ele diz: viu, eu disse que não queria ir, porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, e que se o povo se arrepende do mal que está fazendo, o Senhor não destrói, não mata, e não assim repreende o povo como disse que faria, porque se o povo se humilha, se arrepende dos seus pecados, o Senhor tem misericórdia. Então entenda, Jonas tinha motivos, que eu não sei quais são eles, mas motivos pessoais, motivos diversos, para não ir em Nínive pregar, porque ele sabia que se ele fosse pregar, o povo poderia dar ouvido e se arrepender, se converter, e fazendo isso, Deus não iria destruir a cidade, iria ter misericórdia. Então Jonas tinha motivos para não ir para Nínive, porque ele queria que o povo morresse. E esse era Jonas. Tinha a mensagem, tinha o chamado, um local específico para pregar, ele tinha. Só que ele tinha motivos pessoais e estava vendo em uma visão humana. O povo é pecador, o povo é miserável, o povo, eles matam, eles adoram a imagem, são idólatras, eles não prestam. Ele tinha motivos para não ir para lá, e ele falou: eu não vou lá pregar. E ele foi para outro lugar. Só que entenda uma coisa: Jonas está vendo com um olhar humano, com um olhar carnal. Deus, ele é soberano, irmão. E por que eu te contei de onde veio Nínive, de onde veio a Síria e de onde veio Jonas? Só para você entender que a cidade de Nínive, por pior que ela fosse, eles eram irmãos do povo hebreu, de uma distância grande, sim, mas todos vieram de Noé, através dos filhos de Noé. Jonas de Sem, que foi o pai de todos. Em Nínive, a Síria, filisteus, jebuseus, amorreus, todo esse povo vieram de Cã. Está escrito em Gênesis 10, do 6 ao 21. Olha lá, Deus está olhando para um povo que hoje está pecando, que hoje está corrompido, que hoje, ao olhar humano, não merece uma chance, merece morrer. Mas Deus sabe de onde veio o povo, quem é o povo e quem criou o povo, que foi Ele. E todos vieram de Adão, irmão. Todos são criaturas de Deus. Jonas está olhando momentaneamente, falando: não presta, não vou lá pregar, porque se eu pregar eles podem se arrepender e Deus não vai matar, não vai ter misericórdia, vai perdoar eles. Eu não vou lá. Só que Deus está olhando com um olhar soberano. É Nínive, estão pecando, estão adulterando, estão mentindo, estão adorando deuses estranhos. Mas antes de ser Nínive, eram descendentes de Cã. Antes de ser descendentes de Cã, eram Noé. Antes de Noé, era Enoque. Antes de Enoque, era Jared. Antes de Jared, vai chegando a Sete até Adão. Eu criei todos eles. Deus é o Criador. Jonas está olhando hoje, não merece viver. Deus está olhando com um olhar soberano e falando: fui eu que criei tudo isso. Quem decide quem vive e morre sou eu, não é você, Jonas. E Deus, ele queria dar uma oportunidade para aquele que estava errado, para aquele que estava no pecado, para aquele que estava na prostituição, para aquele que estava na idolatria.
Deus queria dar uma oportunidade do povo se arrepender. Por isso Deus manda Jonas ir. Olha que interessante. O nome Amitai significa a verdade, ou eu sou a verdade. Jonas é um nome hebraico e que traduzido para a língua hebraica é Ioná. Ioná significa pomba ou pomba. E nós sabemos que a pomba é o símbolo do Espírito Santo quando desce sobre Jesus ao ser batizado. Então entenda, o Pai é a verdade e envia alguém que representa o Espírito Santo para poder dar oportunidade do povo se arrepender. Isso não é nos dias de hoje assim. Todo mundo em pecado, errando, falhando, adulterando, idolatrando, mentindo. Eu e você, às vezes igual Jonas. Fulano merece sofrer mesmo, fulano não merece, fulano isso, fulano aquilo, só Jesus. Porque o nosso olhar é terreno, mas Deus olha de forma soberana. E Deus, através de mim e de você, vai dar oportunidade para esse mundo se arrepender e se converter dos seus pecados. E eu encerro a mensagem aqui dizendo para você: Jonas, não tente retrucar contra a vontade de Deus. Se Deus te chamou para pregar a palavra, pregue. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para orar, ore. E se Deus tocou no coração seu para orar por uma irmã que só vive falando mal de você, vai lá, ora como se fosse para você. Porque se Deus está orientando que eu e você venhamos a fazer algo que aparentemente para mim, gente, que isso? Eu enxergo o que está acontecendo no momento. Deus sabe de toda a história que eu não sei. Deus, Ele é soberano. No momento eu posso olhar e falar: ah, gente, Nínive, ah, que isso? Mas Deus está olhando de forma diferente. Então não avalie o que você vai fazer ou o que não vai fazer pelo que você está vendo, observando ou conhece. Apenas faça exatamente como Deus mandou, porque o resultado do que Deus orientou e hoje você não está entendendo, quando você obedecer, você vai ver um grande resultado através da sua vida. Através da sua vida. O levita não escolhe o louvor. Quem escolhe o louvor é Deus e coloca no coração do levita. O pregador não escolhe a palavra. Quem escolhe a palavra é Deus e coloca no coração do pregador. Tudo quem decide é Deus. Porque quando eu tomo decisão, pode vir tempestade na minha vida e grande peixe. Se ela for contra a de Deus, pode ter certeza que pode vir. Então eu quero nessa noite dizer para você que Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele vê de forma diferente. Deus, Ele é soberano em tudo que Ele faz. E hoje, às vezes eu não entendo por que eu estou passando isso ou por que eu estou passando aquilo. E às vezes eu não entendo porque mesmo em dificuldade, Deus me manda pregar sobre prosperidade. Às vezes eu não entendo que mesmo eu precisando de uma cura, Deus manda eu profetizar cura. Às vezes eu não entendo que eu desempregado, às vezes alguém me pede uma oração para abrir porta de emprego. Às vezes eu não entendo e quero talvez me recusar a fazer. Pelo momento que eu avalio e falo: gente, isso não é possível. Mas Deus não vê como o homem vê. Ele é soberano. Obedece, Jonas, porque sabe qual foi o resultado? Arrependimento. A cidade se arrependeu, o rei se converteu, o povo se arrependeu e Deus não destruiu aquela cidade. Através da pregação de Jonas. Jonas era profeta, tinha chamado. Jonas tinha a mensagem dada por Deus, mas queria escolher aonde iria pregar. E Deus fez com que Jonas voltasse e pregasse no lugar que Deus queria que ele pregasse. Por isso a Bíblia fala em 1 Samuel 15: melhor é obedecer. Melhor é obedecer. Obedece a voz de Deus. E eu encerro a minha oportunidade dizendo: Deus é soberano, igreja. Essa situação que está acontecendo hoje, essa pandemia, Deus está trabalhando através do que está acontecendo. Eu posso olhar e falar: é o diabo. Eu posso olhar e falar: é Deus.
eu posso olhar e falar, veio da China. Eu posso olhar e falar, veio não sei da onde. Eu vou falar mediante ao que eu vejo e o que eu conheço. Mas Deus, Ele não vê como eu e você nós estamos vendo. Deus, Ele é soberano. E no meio dessa situação, Deus está dando oportunidade para pessoas se arrependerem dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos e serem salvos, como o povo de Nínive foi, através da pregação do Evangelho. E Deus quer usar Jonas para pregar a palavra de Deus. Não Jonas que decide para onde vai, mas Jonas que depois que está no ventre do peixe fala, Senhor, eu entendi, Senhor, eu me arrependo, Senhor, faço um voto contigo agora e vou cumprir, Senhor, eu vou falar, Senhor, eu vou pregar. Deus solta Jonas do grande peixe, e quando Jonas está livre, está tranquilo, Deus fala de novo com Jonas, e a palavra do Senhor veio até Jonas pela segunda vez, levanta e vai. Só que dessa vez ele levantou e foi pregar a palavra de Deus. Que nós possamos ser Jonas do capítulo 2, que se levanta e prega a mensagem de Deus, porque através de mim e de você, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai repreender espíritos malignos e vai operar grandes milagres através de mim e de você. E eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a você de casa também, que está conosco até o momento. Peço à igreja que dê uma salva de palmas para Jesus. Você de casa também que dê aplauso ao Senhor. Passar para o nosso pastor presidente. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor a todos.